Né, amados? Graça e paz mais uma vez. Eu pedi para o louvor cantar um refrão da primeira música que eles tocaram, o primeiro louvor, né, que a tua bondade me alcança, a tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida. Se Deus precisasse dizer para nós, perguntar para nós se a nossa fidelidade acompanha Ele, o que diríamos para Deus? Porque Deus está dizendo que nós estamos cantando, dizendo que a bondade de Deus nos alcança e que a fidelidade de Deus nos acompanha todos os dias da minha vida. Mas se Deus perguntasse para nós, a sua fidelidade me acompanha todos os dias, o que diríamos para Ele? Será que nós seríamos capazes de dizer que a nossa fidelidade acompanha Deus todos os dias? Não responda, é só para meditação, né? A gente às vezes, nós aprendemos com o nosso pastor, e que quando a gente repete várias vezes a mesma coisa, vai passando mensagem, várias mensagens, é para ficar impregnado, é para que a gente absorva muito bem. A própria ciência diz que uma coisa repetida várias vezes, você acaba, e eles ainda excedem e dizem o seguinte, que mesmo que seja uma mentira contada várias vezes, você até parece que é uma verdade. Imagine, né? Então assim, por que você está dizendo isso? Porque nós estamos tratando de tema aí, se toca em alguém é mera coincidência, amado. Nós não estamos aqui, nenhum ministro que sobe aqui, nós estamos numa igreja de caráter, com pastores de caráter, incontestáveis. Nenhum ministro sobe aqui para dizer, para mandar recado para alguém, recado pessoal, não é isso. Esse não é o caráter de Deus, não é o caráter dos nossos pastores, certo? O que a gente sobe aqui é para ministrar a palavra de Deus. Se toca em alguém, aí você vai se entender com Deus. Porque aí eu não sei o que está no seu coração, não sei o que você está pensando, não sei o que você disse, não sei o que você está vivendo, não conheço a vida de ninguém, né? Tem alguns que eu conheço assim, mas eu não sei da intimidade. Então se é algo que está tocando em você, vá se entender com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí sobe um ministro aqui, fidelidade. Pastor coloca no coração, Deus coloca no coração do pastor, e eu acredito que Deus não é doido, não tem amnésia, né? Deus não é tantando a cabeça. Se Ele colocou no coração do pastor é porque Ele precisa falar sobre isso. Jesus está voltando, amados. E a cada dia eu tenho convicção disso. A cada dia que passa, aumenta a minha convicção. Aumenta essa convicção em mim. E se aí veio um ministro, veio o pastor Aleph, fidelidade. A ministra Tati, fidelidade. Pastor Diego, fidelidade. E eu venho tratar de fidelidade. E se nós estamos tratando a cada dia de fidelidade, é porque Deus tem pressa que a gente sejamos fiéis, que nós sejamos fiéis. Fidelidade é tudo na vida nossa. Fidelidade é coisa de Deus. E a cada vez que eu vou procurando saber de fidelidade, eu descubro mais coisa. Isso está impregnado na gente. A gente tem que viver fidelidade. Nós fomos criados por propósito de fidelidade. Porque Deus nos criou para adorar Ele. Fidelidade. Então nós já fomos criados para isso, amém? Isso é propósito de Deus. Coisa de Deus. Não vem do diabo não, que o diabo não quer que ninguém seja fiel não. Então não tenha nenhuma dúvida. Ok? Fidelidade é uma das características de Deus. Significa que Deus não desiste, não vira as costas, não abandona os seus filhos. Deus também espera que seus filhos expressem fidelidade em relação a Ele. Ele espera a fidelidade de nós. Precisamos ser fiéis, irmão. Nós precisamos viver fidelidade com Deus. Amém? Nós precisamos disso, né? Os nossos pastores, eles não estão aqui, estão em uma reunião. O ministério não é só estar aqui na igreja. O ministério pastoral tem muitas atribuições, e uma delas são essas reuniões que acontecem. E o pastor, ele precisa tratar de tudo. Mas manda um abraço caloroso para todos que estão aqui, os que vão nos assistir através das nossas redes sociais, né? E diz que nos ama. Ele já disse que nos ama muito e já está com saudade, apesar de não ter vindo só hoje, mas ele já está morrendo de saudade, amém? E nós também com saudade dele.
Nós amamos o senhor, pastor Mama Cássia, né? Ao quem eu sou muito grato pela oportunidade de estarmos aqui e de estar aqui em cima, ok? Então, amado, nós vamos ler 2 Timóteo 2,13. Vou só passar esse trecho porque a gente não tem muito tempo, então eu vou ler para vocês, ok? Diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amados, ainda que você seja infiel, Deus permanece fiel. Deus não vai mudar por causa de você, não. Deus, é você que tem que mudar por causa de Deus, meu amado. Somos nós que temos que mudar, porque Deus não vai mudar por causa de nós. Ele diz que ainda que você se mantenha infiel, Ele se mantém fiel. É fidelidade. Nós temos que viver isso. Eu costumo dizer, quando eu estava no mundo, dizia um ditado, jargão, eu não sei o que é o nome disso aí, mas eu tinha um ditado que diz o seguinte, que a gente tem que eu tirava proveito até das coisas ruins que acontecem. Isso é quando eu estava no mundo, amém? Eu dizia sempre, eu tenho que tirar proveito até das coisas ruins que me acontecem. E aí, eu ficava todo cheio, que eu achava que eu tinha criado isso. Não, eu criei esse ditado, então eu tiro proveito até das coisas ruins que me acontecem. Quando eu me converti, quebrei a cara, que eu descobri que na Bíblia está escrito isso. Não dessa forma, mas eu descobri que não fui eu que criei. Porque a Bíblia diz assim, provai de tudo e reter apenas o que é bom. A gente vai provar de tudo e reter o que é bom. Embora pessoas interpretem de maneiras diferentes isso. Acha que Deus está mandando você ir lá no mundo e provar. Não vá não, amado, você vai quebrar a cara, viu? Ele está dizendo o seguinte, que de tudo que você provar, só retém o bom. O restante jogue fora. Só retenha isso, o bom. Mas se mantenha fiel em tudo. Em toda a nossa vida, nós temos que nos manter fiéis. Não adianta você dizer, eu sou fiel. Não basta só você se declarar, eu sou fiel. Você tem que viver isso. Fidelidade, ela mantém uma hierarquia. Você tem que seguir a cadeia de hierarquia. Primeiro, a fidelidade a Deus. Você tem que se manter fiel a Deus. Você está numa igreja, você tem que se manter fiel a esse ministério. Você tem que se manter fiel à visão desse ministério. Você tem que se manter fiel ao apóstolo, a toda a hierarquia. E aqui na nossa igreja local, temos que ser fiéis aos nossos pastores. Amém? Temos que ser fiéis aos nossos líderes. Isso é fidelidade. Existe uma cadeia de comando. E não adianta você ser fiel a um e não ser fiel a outro, porque está tudo entrelaçado. Você diz, não, mas eu sou fiel a Deus, mas o pastor te chama e você não vem. Mas você diz que é fiel a Deus. A gente costuma dizer, mas o pessoal do mundo lá, né? E às vezes ainda tem alguns irmãozinhos que, lamentavelmente, por falta de conhecimento, eu já vi alguns irmãos evangélicos, crentes, vamos colocar assim, né? Seja lá como for que você coloque. Mas os irmãos católicos, vá falar de fidelidade com o pessoal da Irmandade de Maria, ver se eles não são fiéis a ela. Fale, pega alguém lá que seja da turma onde eles colocam lá, de Irmandade de Maria. Então eu não posso falar deles. O mundo tem um conhecimento fragilizado, tem pouco conhecimento da palavra, mas em determinados momentos eles se mantêm fiéis às causas dele. Ele se mantém fiel à casa dele. A gente, não é que a gente tem que imitar o mundo, mas nós temos que fazer a diferença. Nós somos o sal da terra. E se nós somos o sal da terra, eu não posso fazer, simplesmente deixar, não posso me permitir, eu não fazer melhor. Eu era intenso no mundo, eu fazia isso no mundo. Eu não tive o privilégio, como alguns aqui, de ter nascido no lar evangélico. Eu não tive esse privilégio, de alguns que tiveram, de nascer no lar evangélico, ou se converterem ainda criança. Eu não tive esse privilégio. Mas em contrapartida também eu passei por algumas outras situações que me fizeram crescer.
e que me dá mais motivação para ser intenso hoje aqui. Me dá mais motivação. Quando eu vejo a intensidade do que o mundo lá fora faz para cumprir as coisas dele, eu não admito, não me permito que a gente aqui não seja intenso. Não me permito. O pessoal, eu fui do meio do candomblé, o pessoal do candomblé serve ao diabo. Eu fui servidor de lá. E eles fazem isso com intensidade, com a fidelidade. Isso às vezes me entristece quando o pastor solicita algo e que às vezes a gente vê alguns irmãozinhos se esquivando. Porque no meio deles ninguém se esquiva. Um camarada que está lá como pai de santo, sei lá o que, o cara que é lá, o que ele diz é lei. E porque aqui, que eu creio e sei quem é o meu Deus, quem eu sirvo, isso não vai ser assim. Por que eu vou deixar que o mundo seja mais intenso do que eu? Não posso. Eu não posso permitir que o mundo seja mais fiel do que eu. O povo no mundo não dá salvação, não. Como é que Jesus foi fiel até a morte? E morte de cruz. E eu, para me salvar, e eu não vou ser fiel com as coisas dele. E eu era fiel às coisas do mundo. Não pode, irmão. Fidelidade é uma coisa muito séria. Muito séria. Por isso que a gente vem falando várias vezes de fidelidade. E ao invés de você dizer assim, de novo, o mesmo assunto, outro ministro ministrando a mesma coisa. Não, seja grato a Deus, que Deus está lhe tratando. Jesus está voltando. Seja grato, olhe por outro ângulo. Pegue uma outra ótica. É porque Deus está tratando, tem pressa em tratar com a gente. Ah, mas eu não me considero infiel. Irmão, vamos rever os nossos conceitos. Vamos rever. E amém. Se você não é infiel, amém. Glória a Deus por isso. É o seu papel, é a obrigação sua. É a obrigação nossa. Nós não estamos fazendo nada demais. Porque a obrigação minha é ser fiel. Então, se eu sou fiel, eu estou cumprindo bem o meu papel. Amém? Pois é, amados, Deus tem pressa. Precisamos viver isso. A fidelidade de Deus, ela pode ser vista na vida de Jesus. Apesar de toda a tentação, de todo o sofrimento que passou, Jesus não pecou e cumpriu a missão para a qual tinha sido enviado. Quando foi traído, insultado e abandonado, Jesus se manteve fiel. Você já foi traído, irmão? Abandonado como Jesus? Você pode dizer, não, irmão, já fui traído. Como ele foi? Foi não. Todo o sofrimento que venhamos passar, o que tenhamos passado, não se compara nem um pouquinho do que Jesus passou. Por mim e por você. E se tivesse um só aqui, ele teria passado por tudo. Porque ele é fiel. Fiel ao propósito. Eu, baseado naquilo que eu disse, que eu tiro proveito até das coisas ruins que me acontecem, eu dizia, mas agora é provar de tudo e retém apenas o que é bom. Eu estava vendo um filme, uma série, assisti um episódio de uma série chamada La Casa de Papel, né? E nesse episódio, eu estava vendo, e eu gosto de pegar ensinamento de tudo que eu vejo, em filmes, em tudo. Eu vejo uma cena, vejo algo, vejo um comentário, e eu pego isso para mim como ensinamento. E aí eu estava vendo isso, onde são bandidos, né? Que são criminosos. Na casa, quem assistiu sabe disso, do que eu estou falando. São criminosos que estão lá assaltando banco, aquela coisa toda. Eu não vou relatar o filme todo, é claro. Mas o que eu quero relatar é o seguinte: que todos estão envolvidos numa causa baseado numa palavra que um homem natural, que é o professor, lá o chefe dele, disse. Aí quer dizer, todos se apegaram a isso, envolvidos numa causa, foram detidos, passam por tudo aquilo, quem assistiu vai saber do que eu estou falando, baseado na palavra de um homem. E ainda quando estão todos detidos, né, a polícia prendeu todos, inclusive ele, que entrou para estar junto com eles, estão
todos detidos, presos, sem nenhuma saída. E ele diz assim: lembre do que eu te falei. E o camarada, quando começa aquela rebelião entre eles, né, entrar em desacordo, o cara diz, um deles diz assim: ele prometeu que nos tiraria daqui, e ele vai tirar. Irmão, o que é que tem a ver com isso? Eles estão baseados na palavra de um homem natural. E porque nós, que Jesus morreu por nós, prometeu, como eu não vou acreditar nisso? Por que que a gente não se joga, não acredita nisso? Por quê? Por que que uma equipe, mesmo quando não vê nenhuma saída, creu numa palavra de um homem natural? Por que que em determinados momentos, quando a gente vê que a coisa aperta só um pouquinho, a gente se desespera? Onde fidelidade, a fidelidade de Deus, Ele é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. A Bíblia fala, Deus é fiel com a sua palavra, Ele vela pela sua palavra, e Ele diz que fiel é aquele que fez a promessa. Por que que eu vou me desesperar? Isso é fidelidade, amados. A fidelidade, ela é recíproca, tanto é de lá para cá, como daqui para lá. Pastor Diego até ministrou sobre isso. Isso é recíproco, não é só de Deus para conosco, é da gente para com Deus, porque a fidelidade, ela traz confiança. Ah, eu não confio. Perdoe, irmão, você não está sendo fiel, porque quando você vive fidelidade, a fidelidade, ela traz confiança, e principalmente o nosso Deus, de tudo que a gente já viu Ele fazer, tudo que a gente ouve, tudo que a gente aprende, eu tenho que me manter fiel. Amém? Aleluia. Em Hebreus 10, 23 diz: apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Deus, Ele não vai mudar por conta de nós. Ele não vai mudar, Ele vai se manter fiel. Amém? Ele vai se manter fiel. Aleluia. Em Salmos 146, eu estou lendo porque a gente ganha tempo, amém? Em Salmos 146, 5 e 6. Como é feliz aquele cujo auxílio é de Deus, é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, que mantém a sua fidelidade para sempre. A Bíblia em todo instante está falando de fidelidade, porque nós precisamos estar vivendo isso. Deus está a todo instante. Deus está a todo momento nos trazendo, através da sua palavra, para que possamos entender isso, entender a fidelidade dEle. Em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Fidelidade. Deus é fiel até o fim. E nós precisamos, porque Deus precisa que nós sejamos fiéis até o fim. Porque Ele diz na sua palavra: sede fiel até a morte e vos darei a coroa da vida. Irmão, você tem que ser fiel até a morte. É escolha. É escolha. Não é por pressão, como o pastor Diego citou. Ninguém vai botar uma arma na sua cabeça, você tem que ser fiel. Porque isso não é fidelidade, não. Não é? Ah, mas o pastor pediu isso, não queria não, mas tenho que ser fiel. Irmão, isso não é fidelidade, não. Isso é barganha, você está querendo barganhar alguma coisa. Fidelidade vem de dentro, tem que vir do coração. Fidelidade não é um sentimento, é uma escolha, é uma decisão. Você escolhe ser fiel ou não. Agora, trará consequência para a sua vida. A infidelidade trará consequências, mas somos nós que escolhemos. Amém? Nós escolhemos estar aqui e viver isso. Ah, eu quero viver bem, eu quero estar bem. Seja fiel. Fiel no casamento, fiel em tudo.
A fidelidade pode ser demonstrada de várias maneiras. Em um relacionamento amoroso, ou seja, no nosso casamento, sendo atencioso, sendo cuidadoso com nossos cônjuges, não traindo, não adulterando, não tratando mal. Isso é fidelidade. Ah, não, mas eu sou fiel ao reino, eu estou todo dia na igreja, eu vou para os cultos, eu dizimo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas trata a esposa mal em casa. Aonde está a sua fidelidade? Porque a fidelidade é um conjunto de tudo. Aonde está a sua fidelidade? Você só vem quando o pastor... Tem pessoas que gostam não de servir, mas de ser visto. Aonde está a fidelidade? Eu tenho que estar aqui para servir, não para ser visto. Eu não estou nem aí se alguém está olhando, se não está, porque Deus está me vendo. Isso é fidelidade. A minha fidelidade a Deus faz com que eu faça coisas independente se tem alguém vendo. E eu não digo para me engrandecer, eu estou citando eu como exemplo, porque eu posso falar de mim mesmo. Eu vivo fidelidade. Eu estou falando de mim mesmo, então eu posso falar de mim. Eu não faço as coisas para que as pessoas vejam, porque isso não é fidelidade. Quando você faz porque alguém está vendo, está olhando, isso não é fidelidade. Isso é querer ser visto. Você não está querendo servir, né? Então assim, eu gosto de bastidores, faço as coisas nos bastidores, porque Deus está me vendo. Porque a minha fidelidade a Deus. Ah, você é fiel ao seu pastor? Sim, porque primeiro eu sou fiel a Deus. Eu sou fiel ao reino. Eu sou fiel a esse ministério. Ah, e se seu pastor errar? Eu continuo fiel ao ministério. A minha fidelidade é a missão. A minha fidelidade é a missão. Ok? Eu pego essa visão, peguei essa visão. É mesmo que aquele pessoal do filme. E um outro episódio o cara aprontou, pintou o set, fez tudo, aprontou a equipe, pegou a equipe. E o cara ainda diz assim: deixe ele, solte ele. Mas ele fez isso, fez aquilo todo. Ele disse: mas ele é fiel à missão. Ele vai cumprir a missão. E mesmo se tratando de humanos, mas a fidelidade está impregnada. E por que nós não? Por que eu estou citando esses exemplos? Porque são coisas do mundo. E que se mantém fiel. Nós temos a obrigação de sermos fiel. Porque Deus foi fiel conosco. Deus é fiel conosco. Então eu tenho essa obrigação. Eu não posso ser menos fiel do que o mundo. Não posso. Eu não posso nem cogitar essa ideia de ser menos fiel do que o mundo. Porque é um absurdo isso. Eu ser infiel na minha igreja, eu ser infiel com os meus pastores. Fidelidade faz a gente cuidar. Eu nunca vou falar do meu pastor e não admito que ninguém fale. Ah, mas eu não falei, foi alguém que estava falando. E eu não quero que fale de pastor nenhum. Porque independente de placa de igreja, nós estamos falando de pastores. E se você fala mal de um pastor, independente, ah, mas não é o meu pastor, o meu não é assim, mas é um pastor, é do reino de Deus, está falando do reino, está falando do reino. Ele não é da minha igreja, ele não é o meu pastor, mas é um pastor, é um homem de Deus. Vamos orar por ele. Ah, mas não é da sua igreja, mas é do reino, ele é da igreja do Senhor. E se fala mal dele, está atingindo o Senhor, está envergonhando o reino. Então por que eu vou permitir isso? A gente precisa tomar cuidado. Fidelidade no trabalho. Temos que ser fiéis no nosso trabalho, no nosso secular, no servir. Já foi dito por outros ministros. E a gente continua falando sobre isso. Por que, Senhor, que a gente continua falando sobre isso? Porque Deus tem pressa que sejamos fiéis. Que nos mantemos fiéis, para nos mantermos fiéis. Não basta só você se declarar fiel, precisamos nos manter fiel, porque a palavra diz: sede fiel até a morte. Ela não diz assim: seja temporariamente fiel.
Não diz temporariamente fiel. Sede fiel até a morte. Então eu preciso me manter fiel. Amém? A gente precisa viver isso. Pegando um conceito no dicionário, né, alguns já trouxeram também o conceito, a gente sempre traz. É sempre bom porque a gente não vai trazer tudo. É muito extenso o conceito de fidelidade. É um termo de origem latim, fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que se assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto, verdadeiro. É também uma observância rigorosa da verdade. A gente precisa viver isso. Existe uma expressão em latim que é sempre, eu não sei falar latim, né? Sempre fidelis. Então eu não sei falar latim, mas é mais ou menos aí, sempre fidelis, sempre fidelis. É uma expressão latim que significa sempre fiel. É até conhecida pelos fuzileiros navais dos Estados Unidos. Então assim, em tudo. E aí eu pesquisando sobre isso, sobre fidelidade, e descobri algo hoje que eu jamais iria imaginar. Não sei falar inglês, mas Lucas está aqui, quem falar, me ajude, por gentileza. Nós usamos muito, por exemplo, eu estou conectado aqui na Wi-Fi da igreja, amém? Todo mundo conhece o Wi-Fi, claro, né? Que está aí a internet, então eu estou conectado no Wi-Fi. Mas o que é que tem a ver, irmão? O Wi-Fi, a internet com fidelidade. Eu descobri hoje que o Wi-Fi é Wireless Fidelity. É assim que fala, não sei. O Wi-Fi, que é da internet, é Wireless Fidelity. É uma expressão inglesa que significa fidelidade sem fio. Mas, rapaz, até na tecnologia tem fidelidade. Até na tecnologia tem fidelidade. E eu disse, não, meu Deus, estou pesquisando, peraí, eu estou lendo errado. Mas não, é fidelidade sem fio, o Wi-Fi. E todo mundo comenta sobre o Wi-Fi. Aí eu fui, digo, não, vou ter certeza. Aí que é, o Wi-Fi é W-I-F-I, Wi-Fi. Né? E tem também, eu ouvi muito isso em som, em sistema de som, Hi-Fi, que é R-H-I-F-I, Hi-Fi. Mas o que é que tem a ver isso? É Height Fidelity. Tá vendo? O Lucas está aqui me ajudando. Aleluia! Tá vendo? O Espírito Santo é lindo. Até em inglês eu estou falando. Vou até tomar água com isso. Aleluia! Até em inglês estou falando. Tá vendo aí? I not speak English. Mas estou até falando. Então assim, aí vi também essa expressão, essa nomenclatura, Hi-Fi, que é uma abreviação de Height Fidelity, que significa alta fidelidade. Tá, irmão? Tá. Significa alta fidelidade. Aí eu fui ver por quê. Fui mais a fundo. E é uma característica usada em alguns aparelhos de som. Não sei se alguém teve a oportunidade de ver isso. Em alguns aparelhos de som, indicando que o som produz o fiel, é produzido e... cadê? Deixa eu ver aqui, para não perder. É uma característica de alguns aparelhos de som, esse Hi-Fi, indicando que o som reproduzido é fiel ao original. Até no aparelho de som, para que se produza, tem fidelidade. Agora você imagine no corpo de Cristo. Imagine nós, irmãos. Como é que tem fidelidade? Tem que haver fidelidade até no equipamento, até na tecnologia. O som tem que ser produzido, tem que ser fiel ao original. E isso, esse Hi-Fi indica isso, que o som que está sendo produzido naquele aparelho, ele é fiel ao original. Ou ele deixa de ter a tecnologia Hi-Fi. Então, para que ele tenha essa tecnologia Hi-Fi,
ele precisa produzir um som fiel ao original. Quem é o nosso original de fidelidade? Nós precisamos produzir igual a Ele. Precisamos ser igual a Jesus. Como é que eu vou produzir algo diferente? Se o próprio Jesus diz: eu não fiz nada que não tenha visto meu Pai fazer. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu posso imitar a Cristo, porque Ele é original. E eu tenho que produzir um som, produzir ações, atitudes coerentes com o original, que é Jesus. Como eu vou ser fiel? Se Ele foi fiel até a morte, como serei eu infiel? Em tudo que fazemos, devemos ser fiéis. Apocalipse 2:10 diz: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Amado, não seja fiel só por alguns momentos, não. Fiel até a morte. Em tudo que façamos, sejamos fiéis. Em tudo que dizemos, sejamos fiéis. A nossa vida, ela tem que transparecer isso. Tem que expressar isso. Eu tenho que ver isso. Precisamos ver um no outro essa fidelidade. Fiéis com o colega, fiéis com os irmãos. A gente cita algumas coisas de fidelidade, mas não é só isso. Decida ser fiel. Eu decidi ser fiel. Fiel com meus irmãos. Fiel com tudo que eu faço. Temos que ter essa fidelidade. Fiel nos meus compromissos. Fiel no departamento que eu sirvo, como já foi dito por alguns ministros. Quando você assume um compromisso, cumpra. Não assuma um compromisso que você não pode cumprir, porque isso lhe traz infidelidade. Como foi dito pelo nosso pastor Diego, se você não pode cumprir, dê uma satisfação. Comprou, não pode pagar hoje, dê uma satisfação para o irmão. A infidelidade não está em você não pagar naquele dia, porque o dia mau chega para qualquer um. A infidelidade está em você não dizer nada, você simplesmente ignorar. Ou como o mundo fala, dá uma de João sem braço. Honre os compromissos, isso é fidelidade. Não ache que simplesmente, eu sou fiel ao reino, mas se você não for fiel com o seu irmão, não está fazendo nada, irmão. Nós precisamos ser fiéis com todos. Em tudo, sejamos fiéis. Porque Deus é fiel em tudo. Ele não fez nada pela metade. Jesus poderia simplesmente chegar aqui, falar do amor de Deus, dizer: Pai, vou pregar, vou falar do teu amor, vou curar, vou fazer milagre, mas morrer não. Morrer não. Mas a fidelidade dele não deixou que ele desistisse. Pela fidelidade, ele não desistiu. Ele foi até o final. E por que que eu vou fazer as coisas pela metade? Porque quando há algo na nossa igreja local, por que que eu não vou pegar junto? Não, mas eu sou fiel. É mesmo, irmão? Você não participa de nada na igreja. Onde está a sua fidelidade? Você tem um evento da igreja, você dá, e eu não estou falando daqueles que não podem. Tem momentos que a gente não pode. Hoje eu tenho o privilégio de poder estar em muitas coisas, mas já tive um período que eu era funcionário do G. Barbosa, né? E não podia. Até os 2 anos de rema que eu fiz com a farda do G. Barbosa, já chegava lá fardado. No dia da foto de colação, eu só botei a gravata, que foi o que diferenciava, porque o resto eu já estava. Camisa de manga comprida longa, branca, calça preta, sapato preto, cinto preto. Só coloquei a gravata para o rema, porque o restante já estava. E botei uma etiqueta branca em cima do escudo de Barbosa.
Porque senão até isso ia aparecer na foto. Então assim, mas não é disso que eu estou falando. Daqueles que não podem, daqueles que estão trabalhando ou fazendo curso, não estou falando disso. Eu estou falando daqueles que têm a oportunidade e não faz. Mas você diz assim, eu sou fiel. Mas você não... O pastor faz uma colocação, uma solicitação. Você tem a oportunidade de vir servir e não serve. Aonde está a nossa fidelidade para com Deus? Se eu não estou sendo fiel com o meu irmão, se eu não estou sendo fiel ao meu pastor, se eu não sou fiel à minha esposa, porque antes de eu ser infiel com ela, eu já fui infiel com ele. Não, mas eu só fui com ela. Não, meu filho, você errou primeiro com ele. Primeiro você errou com ele. Então não adianta você querer barganhar, porque com Deus você não barganha não. Você pode até dizer para um irmão, para outro, você pode até mentir para um irmão. Porque a Bíblia não diz que os olhos de Wagner ou do pastor Diego estão por toda parte. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por toda parte. Então, Ele vê tudo. Amém? Então, vamos estar meditando e entendendo por que será, ao invés de eu me perguntar de novo outra ministração de fidelidade, outro ministro falando, quanto tempo vai falar de fidelidade? Não, vamos nos perguntar, por que será que Deus está falando tanto de fidelidade? Vamos a gente se corrigir, meditar e dizer, se Deus, que não é homem para que minta, nem filho de homem que se arrependa, está falando tanto, é porque Ele tem algo a me dizer. O problema, amados, a falha nunca vai ser divina, sempre humana. E se Deus está tratando, é porque é importante. Se Deus está tratando e falando várias vezes, tratando o mesmo tema, é porque é importante sabermos disso. É porque em algum momento nós estamos falhando. Em algum momento. E Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele não deixa, não, vou deixar. Ele vai tratando, dando a oportunidade para que a gente possa se corrigir e manter naquilo que Ele determinou, que é ser fiel até a morte. Amém? Precisamos disso. Esta foi a palavra de hoje. Espero que vocês tenham recebido. Amém? Obrigado a todos. Eita glória. Venha, minha amada. Que mulher linda, que mulher bonita. Eita glória.